Oi, gente, eu sou Larissa Farias Gomes e eu sou ex-aluna da ETESP. Eu fiz o técnico de meio ambiente em 2015 e terminei em 2017. E atualmente eu sou bacharelanda em Ciências Biológicas com ênfase em Biotecnologia do IFRJ. Estou aqui para falar de percepção ambiental porque foi um dos temas que envolveram o meu TCC. Meu TCC em 2017 foi na área de educação ambiental. Então, a gente aplicou duas medidas de educação ambiental numa escola e viu os resultados através da percepção ambiental com o uso dos desenhos para análise. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês dessa vivência e da importância disso, como fazer essa análise de percepção ambiental através de desenhos, como tudo funciona. Então tá, deixa eu começar a apresentar então. Para começar, a gente tem que, óbvio, falar de educação ambiental. Porque a educação, o que é educação ambiental e por que ela é tão importante? A educação ambiental, ela é o estudo que relaciona o ser vivo com o meio em que ele vive. E ela é importante porque gera valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes, competências, todas essas coisas voltadas para a conservação do meio ambiente. E essa consciência ambiental, né, de que precisamos conversar, ela é construída tanto individualmente quanto coletivamente. Eu construo dentro de mim que eu tenho que tomar tais atitudes, eu tenho que ter tais valores para preservar o meio ambiente. E aí, tendo esses valores em mim, eu começo a desenvolver uma consciência crítica, em que não basta eu preservar, porque só eu não consigo resolver os problemas do todo. E assim, eu crio essa consciência crítica de que isso precisa ser feito coletivamente. Então eu começo a conscientizar coletivamente, começo a tomar ações coletivamente que geram o exercício de cidadania. Eu, enquanto cidadão, tenho meus direitos de ter um meio ambiente de qualidade, isso é garantido pela Constituição, só que, em contrapartida, eu tenho deveres, então eu tenho que preservar também o meio ambiente e eu tenho medidas que eu posso tomar, eu tenho diversas ações enquanto cidadão para garantir que isso seja feito. E assim, o meio ambiente ele é um fator no processo de construção de ideias. Você tem ideias, você tem ideais, né, que, que são gerados e tem muita coisa a ver com a educação ambiental, como a professora Natália já deve ter falado diversas vezes. É, ela deve ter usado a frase do Chico Mendes, né, que ecologia sem luta de classes é jardinagem. Então, se você não tem o exercício da sua cidadania, se você não tem consciência crítica de onde está o problema, você não está praticando a ecologia, você não está tendo uma educação ambiental efetiva. Você está aprendendo a plantar feijãozinho, você está aprendendo a repetir o que são os 3 R's, e isso não é funcional. E para você entender que isso não é funcional, para que você tenha todo esse desenvolvimento na sua cabeça, é defendido que a educação ambiental seja inserida desde a infância, porque a infância é quando você já começa a construir seus conceitos. E para você entender um pouco mais disso, eu recomendo que você acesse a Política Nacional de Educação Ambiental e o Programa Nacional de Educação Ambiental, que são leis e diretrizes para que isso funcione no país. Então, para você, se você está interessado nisso, é uma leitura básica para você começar. Então, vamos lá. Percepção ambiental. Eu gosto dessa definição de que a percepção ambiental, ela é um processo ou atividade que envolve o organismo e o ambiente, e ela é influenciada pelos órgãos do sentido, ou seja, a sua sensação ou cognição. A forma como você sente ou você interpreta o ambiente está diretamente ligada a como você vai agir em relação a ele. E isso é muito importante, porque a percepção ambiental de uma criança com quem você teve uma conversa sobre meio ambiente, essa percepção que você analisa, ela vai determinar se essa sua conversa, essa sua intervenção ambiental foi efetiva. Você pode chegar em qualquer escola e falar: "Jogue lixo no lixo", mas ela entendeu por que isso acontece? Ela tem essa percepção de que ela está inserida nesse ambiente, ela está inserida no planeta Terra e que no planeta Terra não existe jogar fora, existe esconder o lixo, ou processar o lixo de outra forma, ou reduzir a quantidade de lixo que você produz para assim evitar essa terra lotada de lixo que a gente está vivendo, ela
Será que ela entendeu isso a partir do seu discurso? É você só vai saber a partir de uma análise científica, que é a análise da percepção ambiental. E aí, é muito importante também entender que enquanto uma pessoa não se entende, ela não se reconhece num ambiente, ela não vai preservar ele da mesma forma que uma pessoa que se entende. É uma pessoa que foi criada desde sempre em contato com a Mata Atlântica, ela sempre foi pra floresta, ela sempre fez trilha, ela vai ter uma percepção do ambiente, ela vai ter um apego com o ambiente diferente de uma criança que não tem esse tipo de experiência. Então, a forma como as 2 vão entender o ambiente, a forma como as 2 vão protegê-lo é totalmente diferente. Uma pessoa caiçara tem uma consciência ambiental diferente de uma pessoa de uma cidade grande como São Paulo, e isso já foi comprovado diversas vezes. Não tô falando que uma pessoa que viveu na capital nunca vai ter uma consciência ambiental elevada. Elevada é uma coisa relativa, né. Porque, por exemplo, eu nasci nessa capital e eu entendo a importância de proteger o meio ambiente, não só a Mata Atlântica, que eu dei de exemplo, mas todo o contexto ambiental. Mas a rapidez, a profundidade desse conhecimento, ela é diferente. Aí, aqui tem um pouquinho da minha história, né, em 2017 foi quando eu me formei, então foi quando eu apresentei o meu TCC, e ele foi realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Correia. É uma escola da do Jardim Helena, um bairro periférico na zona leste de São Paulo. Foi onde eu estudei também, então eu tive facilidade de conversar com a diretoria de lá e pedir para que recolhessem alunos de um perfil bem determinado, que eram basicamente alunos que gostavam de mexer nas coisas. Não precisava ser o aluno quietinho, que tira 10 sempre. Eu queria um aluno que estivesse disposto a fazer qualquer coisa, tipo, mexer na terra, cortar comida, cortar resto de comida, conversar, sentar no chão e conversar, que soubesse se expor de qualquer jeito que desse. E aí, eu recebi esses alunos, junto com o meu grupo de TCC, e a gente fez um acolhimento, que foi uma conversa inicial do que a pessoa sabia que tinha a ver com o meio ambiente, o que é meio ambiente, por que a gente precisa preservar onde a gente vive. Enfim, esses diálogos chaves que você precisa para começar a debater meio ambiente com uma criança. Sempre usando uma linguagem adequada, né, porque a gente estava tratando de crianças de 10 a 12 anos, então a gente não podia falar como se a gente estivesse falando com uma criancinha de 6 anos, porque eles já tinham um certo entendimento. Só que a gente também não podia usar termos muito técnicos, porque eram crianças de 12 anos num bairro periférico. E a partir daí a gente fez a primeira coleta de desenhos com o tema "O que é meio ambiente para você?". E também, eh, desenhe o ambiente no qual você está inserido. Não foi exatamente nessas palavras, mas foi algo assim. Eh, e aí a gente colheu esses desenhos e deixou para analisar depois. E aí, ao longo do ano, a gente realizou ações ambientais, que foi a construção da composteira na escola e a construção do jardim vertical. E a gente fez todo o processo sempre com eles. A gente ia a cada 15 dias na escola e a gente via como estava a composteira, se eles tinham cuidado da composteira, se eles tinham alimentado a composteira. E aí essa composteira, esse adubo, foi usado para construir o jardim vertical, que eles também cuidaram da manutenção. A gente ia a cada 15 dias ver como é que estava, a gente tirava foto, e o jardim vertical, todo pronto, eles só cuidavam da manutenção, até que chegou o último dia que a gente podia ir lá, porque a gente tinha que fechar o trabalho, então a gente fez um novo debate durante uma confraternização, e aí a gente entrevistou eles também, e aí a gente colocou eles de novo para desenhar com o mesmo tema. E aí a gente analisou tudo e eu vou mostrar pra vocês o resultado. Esse aqui é a fachada da escola, Jardim Helena, né, que é o AMF Raimundo Correia, e aqui tá a composteira. É uma composteira seca, a gente não usou minhoca, porque eram crianças de 10 anos que elas iam na escola
para ter as matérias dela, então, também não dava pra gente querer um grande manejo delas. Essa composteira ela ficava do lado da sala dos professores, na parte externa, e aí os professores também davam uma olhada às vezes. Então, ela ficou em perfeitas condições, ficou um adubo muito bom, e aí a gente usou pra fertilizar as plantas, pra elas crescerem bonitinhas. Aqui tem uma foto de algum dos alunos, né, participando. A gente manejou, né, a faca e tal, mas eles trouxeram comida junto com a gente trouxe tinha muita comida pra alimentar a composteira pela primeira vez, depois eles continuaram colhendo o resto, a casca da fruta, da banana que eles pegavam na merenda, eles guardavam pra colocar. Então, teve uma participação bem legal. Eu achei que eles iam ficar com nojo de pegar na terra, com comida, mas eles adoraram. Foi uma experiência, acho que muito diferente pra eles. Aqui é a última foto do jardim vertical, foram todo 28 plantas que ficaram ali penduradinhas com a garrafa PET que eles mesmos decoraram. Aí teve rabo de gato, teve outras plantas que agora eu não lembro o nome, mas todas elas eram brasileiras e eram plantas, assim, ornamentais, né, pra para jardim mesmo, para decoração, mas todas elas nativas, para que não ficasse só a rosa ou qualquer outra planta que não fosse oriunda daqui do Brasil. Aí a gente chega na parte da metodológica de como analisar um desenho. Então, a classificação do meio, segundo Reigota, ela pode ser naturalista, antropocêntrica ou globalizante. A seu entendimento do meio ambiente, né, pode ser naturalista, em que você contempla a natureza ela é intocada, ela tem que ser protegida e mantida dessa forma intocada, e sempre a sua visão sempre vai ter ligada a aspectos naturais. Se você desenha o seu meio ambiente, você vai desenhar com aspectos naturais, planta, ar, água, vai ser um santuário de vida que não tenha invasão do ser humano. Já a visão antropocêntrica, ela vê a natureza como algo importante, mas importante porque é um recurso a ser utilizado. Ela é uma herança que existe para a sociedade usar. Então, existe a água para gerar energia, existe a água para eu poder beber, existe a água para eu, lavar minhas roupas, eu uso o ambiente, entendeu? Diferente da globalizante. A globalizante, ela é um meio integrado. Existe a natureza, existe a contemplação da natureza, existe a importância de deixar a natureza preservada, mas existe a consciência também de que a sociedade vai usá-la. Então tem que ser feito da forma mais sustentável possível. A globalizante, ela integra a vivência da sociedade com os meios vivos e não vivos, os outros seres vivos e não vivos. E aí a divisão dos meios para analisar um desenho. A metodologia que é bem utilizada é do Pedrini e do de Paula, de 2008, em que você analisa os macrocompartimentos e os macroelementos. Macrocompartimento a gente chama o ambiente no qual que o desenho está representando. Por exemplo, o macrocompartimento pode ser eu estar dentro de uma casa, ou então eu estar dentro de uma paisagem, estar dentro de uma floresta. E os macroelementos são o que constroem esse compartimento. O que está construindo essa sala de aula em que eu estou? A lousa, o banco, a cadeira, o giz, ou então eu estou numa floresta, a árvore é um macroelemento, o sol é um macroelemento, a nuvem é um macroelemento, a cachoeira é um macroelemento. E aí existem os meios naturais e artificiais. O meio natural, geralmente as pessoas acham que o artificial ele inclui o homem, só que o homem é um ser vivo, então ele está incluso. Se você vê um desenho com um homem, com fauna, com atmosfera representada, o solo, a água, isso tudo está dentro do natural, é uma coisa viva. Enquanto o meio artificial é o que é feito pelo homem, sejam construções ou objetos. E aí existe a análise qualitativa e quantitativa. A qualitativa, ela são os símbolos e os aspectos socioambientais. Então, por exemplo,
Eu fiz uma árvore, mas como é essa árvore? Ela tem raízes? Ela tem frutos? Ela tem galhos ou é só aquela árvore que a gente vê em desenho animado? Que é só o tronco, assim, 2 palitinhos do tronco, e aí você faz um meio círculo e tá pronta a copa da árvore. É feita essa análise e também análise quantitativa. Quantas árvores tem nesse desenho? Quantas pessoas tem nesse desenho? Quantos animais tem nesse desenho? Existe uma diversidade deles? Ah, eu fiz o oceano e tem peixes, mas tem vários peixes, tem um peixe, esses peixes são diferentes ou são todos peixinhos dourados? Isso também é analisado para entender a percepção ambiental dessa pessoa. Aqui tem o desenho 1. Esses desenhos não são do nosso trabalho, porque eu não tenho mais eles. É, e aí aqui, esse é retirado do trabalho do Antônio Davi Gutierrez. Ele tá dentro da bibliografia que eu vou mandar para a professora Natália. E aí, não sei se dá para ver direitinho, mas o tema era o mar nesse trabalho. E aí, aqui, essa criança desenhou o mar com vários peixes. Tem vários tipos de peixe. Tem uma bolacha do mar, tem corais, tem uma variabilidade boa. Existe uma diversidade da fauna marinha ali. Só que, vocês podem ver que é uma visão naturalista. É uma visão em que não existe nada humano, né? Nada de interferência humana, antropocêntrica. É, e aí tá ali, aquele santuário de peixes intocado. Diferente desse segundo desenho. Esse segundo desenho, ele foi feito por uma criança que era de uma reserva extrativista. Uma reserva extrativista é um tipo de área de produção ambiental, só que é feito um uso sustentável do meio. E aí existe a comunidade no entorno, existem as construções, existem os barcos, existe o barco pesqueiro, inclusive, e aí isso já tem uma visão mais antropocêntrica, em que existe o uso do meio, o ambiente está sendo usado. Mas aí depois tem outro desenho que eu não coloquei aqui, que coloca os dois, coloca toda uma paisagem, eu esqueci de colocar, desculpa, mas existe a paisagem e existe o barco de pesca. Então, a criança coloca vários peixes, várias diversidade de peixes, mas coloca também o navio de pesca, porque o barco de pesca, porque é a realidade dela, ela tá inclusa de usar aquele ambiente bonito, para usar aquele ambiente bonito, mas usar também para sobreviver. Tipo, ela respeita, mas ela também precisa usar para sobreviver. Esses dados aqui, eles são do meu TCC. Aí a gente fez primeiro um perfil das crianças, a gente usou 10 crianças vieram nos 2 encontros, né? Elas estavam presentes nos 2 encontros, e aí a gente usou os desenhos delas. E aí 3 crianças só estavam presentes na primeira análise. Tinha predominância de garotas, mas os meninos, eles continuaram os mesmos. É, eles continuaram vindo. E a gente achou que os meninos iam ser os mais ansiosos para mexer em tudo, mas eles não foram. Eu achei isso bem engraçado. É, aqui, o número de símbolos identificados dentro dos macroelementos. Os macroelementos em relação ao meio artificial. A gente separou o macrocompartimento artificial do natural. E aí, as crianças, quando desenhavam o meio artificial, na primeira vez, não tinha mobília. Era um ambiente, assim, urbano, de casas e prédios, só que não tinha mobília, não tinha algum elemento interessante. E diferente da outra, que já apresentou uma diferença. E aí, apesar de ter muitos ambientes não mobiliados, essas casas e prédios e fábricas aumentaram. Então, eles entenderam que existia presença humana sim no ambiente, que não era aquela coisa de desenhar uma paisagem para identificar o seu ambiente.
E aí, aqui a gente usou, os macroelementos identificados no meio artificial, no caso os objetos. Tinha lixeira, tinham carros, elas estavam dentro da escola, e aí a primeiro momento, nenhum deles se tocou que o ambiente deles, assim, parte do ambiente deles era a escola. Aí depois eles começaram a colocar elementos de onde eles estavam aprendendo sobre o meio ambiente. E aí, aqui a gente mostra. Aqui tem os macrocompartimentos identificados em relação ao meio natural. Então, existe a presença de pessoas, aumentou. A atmosfera, diminuiu, mas porque no primeiro desenho muitas crianças colocaram nuvens, todas as nuvens, nuvem, vento, essas coisas. Tinha uma criança, se não me engano, fez um vento com alguns corações. E aí, fauna, começou a apresentar bichinhos? Começou. Flora diminuiu, mas, diminuiu também o número de crianças, mas pode ver que ficou bem parecido o número de presença de árvore ou flor, alguma coisa nesse sentido. O solo deixou de ser representado porque começou um pouquinho, porque as crianças não desenharam só aquela paisagem da grama, elas desenharam de outras maneiras. E ao todo a gente teve esse valor aqui. Então, a gente viu uma melhora. A gente, assim, numa análise de poucas crianças e tal, a gente viu um resultado da criança. Quando você pede, desenha o ambiente no qual você está inserido, ela não desenha só uma paisagem ou uma coisa cheia de corações, porque teve também coração e coisas assim. Ela desenhou no que ela estava inserida, qual era a realidade dela. A minha realidade é que eu moro num lugar com muita fábrica, muitas coisas, coloca ali o que você está vendo. Quando alguém fala, demonstre o seu ambiente no qual você está inserido, não é para você desenhar. Quer dizer, não é para você desenhar, mas a ideia não é que você desenhe uma coisa abstrata, mas sim o que você está vendo. Você está vendo uma árvore, essa árvore tem raízes, essa árvore tem galhos, o que você percebe de fato? Tem lixeiras de reciclagem, de coleta seletiva, mas tem quantos? Estão espalhados aonde? Tá num lugar acessível para todo mundo? Ou tá assim, tá no meio da praça. Quando uma pessoa tá passando, ela vai ir até o meio da praça para jogar o lixo na praceta? Não, o ideal é que fique próximo de passagem, porque você tá passando, já joga o seu lixo ali, entendeu? Isso faz tudo uma questão de analisar como melhorar o seu meio, tornar o seu meio mais consciente. São exemplos, parecem bobos, mas eles também fazem parte desse pensamento. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu não sei quanto tempo eu levei, eu espero que eu não tenha tomado muito do tempo de vocês. E aí eu queria finalizar com uma frase do Eugênio Odum, que vocês já conhecem, né, que ele é pioneiro da ecologia moderna, e ele fala que o ecossistema é maior que a soma das suas partes, e de fato é. Não adianta você somar o que forma o ecossistema? Tais animais, tais plantas, tal perfil cultural de pessoas. O ecossistema é mais do que isso, ele é a interação de tudo e as consequências para um outro ecossistema. O ecossistema é muito mais do que só dividir em caixinhas. Por isso que eu gosto muito das análises do Odum. A bibliografia que eu citei aqui foi um pouco do que eu usei no meu TCC, que eu peguei de lá, e eu acho super interessante para quem está inserido nessa discussão de percepção ambiental ler também. E eu vou enviar para a professora um outro que fala a percepção ambiental em relação à vulnerabilidade social, porque isso é super importante, essa relação. Eu agradeço muita atenção e, como eu disse, eu faço faculdade atualmente e eu faço estágio com reintrodução de animais no laboratório de ecologia de mamíferos. Aqui é o Lemas e tem as redes sociais, e esse laboratório, ele faz parte do projeto Refauna, que ele é uma ONG de reintrodução de fauna na Mata Atlântica, e aí, atualmente, eu trabalho com a reintrodução de antas, que é a divisão desse laboratório, mas o projeto Refauna, ele trabalha com diversos outros animais, jabutis, bugios, as antas e cutis. Espero que vocês possam dar uma olhada. Muito obrigada. Muito obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham entendido.
Qualquer dúvida, falem com a professora Natália, porque eu acabei não colocando meu e-mail, porque eu não sou uma autoridade para falar, mas eu espero que vocês tenham compreendido um pouco do que eu tentei passar e do que eu vivi na percepção ambiental. Obrigada, gente. Vou desligar aqui.